Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha através da programação da TV Claré. Estamos iniciando a reza de mais um Santo Terço aqui no nosso programa, o Santo Rosário. E hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo. Ele que de perseguidor passou a ser anunciador da pessoa de Jesus Cristo, formando várias comunidades cristãs no primeiro século do nosso cristianismo. E hoje também nós comemoramos os 464 anos da cidade de São Paulo, essa cidade metropolita, que agrega muitas histórias, muitas pessoas, inclusive ela que foi fundada por um padre, José de Anchieta. Que possamos então nos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele oferece em nossa vida, pelas celebrações que vamos realizando. São Paulo, a quinta maior cidade do mundo, não é? A primeira aqui da América Latina. Possamos rezar pelos seus moradores, pelos desafios dessa cidade, que agrega muitas pessoas. E nos coloquemos à disposição de Deus, rezando a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Hoje, quinta-feira, nós meditamos os mistérios luminosos, os mistérios da luz. O primeiro mistério luminoso que nós contemplamos é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, seu nascimento, para Deus e para a missão. Jesus não precisava ser batizado, mas assim ele deixou como presente a todos os seus
seguidores. E eu convido você, logo no início desse nosso texto, a fazer a sua ligação aqui através do nosso telefone, o 2111-7000, ou mandar uma mensagem através do WhatsApp, 994644958, também para que você participe do nosso sorteio, que será amanhã, dia 26, no nosso programa, sexta-feira, desses lindos e minis oratórios que está aqui com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Para que você participe do nosso sorteio, é muito fácil, você vai ligar aqui na redação da TV Claré, no 2111-7000, e aí deixa o seu nome, deixa o seu telefone e tem que dizer, quero participar do sorteio. Amanhã nós estaremos sorteando 3 nomes para cada um irá levar um desses oratórios para a sua casa e que Nossa Senhora possa levar muitas bênçãos à sua família, à sua vida, aquilo que você vive. Nós queremos colocar também nesse primeiro mistério alguns irmãos que já está chegando e que enviaram também ontem pela tarde o seu pedido de oração. Nós temos aqui a Ana Maria Freschi, lá do Alto Santana, ela reza por todos da sua família. Ademir João Reiblin, oração pelos familiares e também pelos vizinhos, ele que mora lá na Vila Alemã. Francisca Fernandes, Francisca, na verdade, orar pelo marido que fez aniversário na terça-feira passada. A Creuza Herman, pela paz no mundo, pelas famílias, pelas vocações. A Sirlene Costa, ela reza por Gilberto Teles Viana e também pela cura e libertação. Maria Matoso, lá do bairro Jardim Centenário, pela saúde do pai, pela saúde do irmão, recuperação da cirurgia do sobrinho e também pela vida profissional dela. Camila Batista Gomes de Moraes, lá do Jardim Novo 1, ela ora pelo irmão, pelos seus relacionamentos e por todos da família. Armando Magnani, lá do bairro do Estádio, olá Padre Jorge, peço oração pelo meu compromisso assumido na paróquia, pela saúde da minha família e também por todos da TV Claré. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Ida Dalva Ramos da Silva, lá do bairro Cervezão. Oração pela minha saúde, por todos da minha família e por todos vocês aí da TV Claré. Lilian Teixeira Leite, lá do bairro Santana. Oração por toda a família, pela filha Roberta, que vai fazer uma viagem, viajou. E a Maria Elisa, do centro aqui de Rio Claro, oração pela saúde dela, da família e de todos os amigos necessitados. Chegou mais 2 aqui, vamos pegar. Temos a Margarida Rodrigues, da Vila Alemã, pela saúde do neto Miguel, e reza também por Marcelo. E a Juliane Santantônio, lá do Vila Nova, oração pela minha irmã, para que ela encontre um trabalho, ela precisa de um trabalho. A esses nossos irmãos, rezemos esse primeiro mistério da luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso segundo mistério da luz, nós contemplamos sim o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, numa festa de casamento, transformando a água em vinho a pedido de sua mãe Maria Santíssima. Nós queremos colocar mais alguns dos nossos irmãos que nos enviam aqui, nos enviaram o seu pedido de oração. Está aqui mais alguns que já chegaram aqui da nossa redação. Muito obrigado por ter trazido aqui. Nós temos a Giselda Sartori, lá do Jardim Bandeirantes. Ela reza por todos da família, também pela alma de Nelson Sartori. Selma Rodrigues, da Vila Industrial, reza por todos da família. A Geilda Fernandes, pela minha família, por todas as cozinheiras e pela congregação claretiana. Sônia Messias pede oração pela irmã Eliane, que está internada já faz alguns dias. Fábio Oliveira, pelo fim da fome no mundo e pelos doentes. Fernanda Nadais Santo Antônio, mais uma vez, lá do Jardim das Palmeiras, ela reza em ação de graças pela recuperação de uma cirurgia. A Rafaela da Silva, da Vila Paulista, ela reza pela avó dela, Dona Cirlei. A Vanusa Trindade Paixão também dá aqui o seu alô. Angelina Hortolã, lá de Ipeúna, Deus abençoe todos da cidade de Ipeúna. Ela pede oração porque a caminhonete foi roubada lá em Peruíbe e precisa da caminhonete para trabalhar, né? Que o Senhor possa encaminhar. Dilva Grelha, Parque Universitário, por todos da família, pelas minhas irmãs que estão doentes. Giselda Olivete da Silva, Mãe Preta, lá do Parque Industrial, oração pela proteção do seu casamento nesses 25 anos. Ela que é casada com Rogério Martins Soares. Deus abençoe você, Giselda, abençoe também, né, o seu marido nesta união que vocês escolheram para a vida de vocês. E rezemos então esse segundo mistério da luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso terceiro mistério da luz, nós contemplamos Jesus missionário, o anúncio da boa nova do reino de Deus. Jesus que vem para trazer libertação, curar os doentes, mas principalmente ensinar a cada um de nós viver o amor de Deus. Nós possamos colocar mais alguns irmãos e eu convido você a fazer aí a sua ligação para participar do nosso sorteio dos nossos oratórios, dessas capelinhas, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e juntamente com a imagem você vai ganhar também um terço que você pode rezar juntamente no nosso programa aqui com o Padre Jorge, né? Ano passado nós celebramos 300 anos das aparições, de bênçãos, de graças da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, e aqui está essa capelinha bonitinha, feita artesanal, né? Peça única que você poderá ganhar se você ligar aqui, deixar o seu nome, seu telefone, dizendo: quero participar do sorteio. Na sexta-feira, amanhã, nós iremos sortear essas 3 capelinhas, esses 3 oratórios, né? Também agradeço você que está acompanhando a nós, né, em HD, canal 45.1, também pela NET, canal 12, e dizer, né, que o pessoal nós temos muitas pessoas que nos acompanham pela internet. A internet aqui hoje está com alguns probleminhas técnicos, não está podendo passar
aí o nosso programa, mas depois você pode, baixar o aplicativo da TV Claré e assistir a hora que você quiser todas as programações aqui da nossa TV. Coloquemos então nesse terceiro mistério alguns dos nossos irmãos. Temos aqui a Margarida Rodrigues da Vila Alemã, ela reza pela saúde do neto Miguel e também do Marcelo. Fernanda Rodrigues, pela família, agradecendo ao emprego e também pela saúde da tia dela, a Ione, que está em recuperação, fez uma cirurgia. A Marilda Santos, ela pede oração pela sua família. Lucimar Coalho, em agradecimento a Deus pela saúde da mãe, que está com um probleminha de sangue, mas já está melhorando. A Neiva Nogueira também reza por todos os doentes. Darcy Portuguesa pede oração por si, pois tem muitos problemas de saúde. O Carlos Souza, pela minha família, pedindo saúde, paz e prosperidade. Maria Amélia da Vila Verde, pela saúde do marido. Roseli Antônio Neves Leonel, lá do Jardim das Flores, saúde e proteção para minha família. A Graziela de Fátima Costa, lá do bairro Benjamin de Castro, também dá o seu alô aqui. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu
e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quarto mistério da luz, nós contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos, mais uma vez, colocar os nossos irmãos também que nos enviam através das nossas redes sociais o seu pedido de oração, de agradecimento. Temos aqui a Márcia Prado Almeida, ela reza pelas famílias. Maria Dorto, olá Padre, peço oração pela saúde da minha mãe, a Ana e também por todos da minha família. A Margarida Silva, amém, pelas todas as famílias, pela saúde. Adriana Camargo, olá Padre, peço oração pelos negócios da minha loja. Deus abençoe você, Adriana. Também a Marta Regina Rauner, pelas finanças e também pelo trabalho. Silva Bueno, olá Padre, bom dia. Oração, terço, a gratidão a Deus por permitir a mim mais um dia e também pela saúde de José Diogo Vertu. Keila Bonfim, pela minha família, pela saúde das minhas filhas, pelo nosso trabalho, por uma vida mais digna e também pela vida dos seus pais. A Sirlene Costa, pela cura e libertação de Gilberto Teles Viana. Aparecida Zaquete também reza pela mudança que ela está fazendo na vida dela. A Ivana Aguiar pede oração pela unidade da família e também pelo trabalho para Luciano e Flávio, que Deus possa abrir portas de emprego a esses nossos irmãos. Também nós temos aqui a Ana Paula, ela reza pela vida financeira. Genalva Lima pede oração pelo seu sobrinho e também a recuperação. Antônio Carlos da Silva Pereira, pela saúde da família e também pelos desempregados. A Flávia Mota pede proteção por todos os motoristas que se encontram nas estradas. Temos também a Lisa Lilian, peço pela minha família, pela paz no mundo inteiro. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quinto e último mistério luminoso, nós contemplamos Jesus que institui a Santa Eucaristia, que possamos ser adoradores de Cristo, do próprio Deus, em espírito e verdade. E você ainda não ligou aqui na TV Claré para participar do nosso sorteio? O nosso sorteio será amanhã e eu convido você a participar do nosso sorteio. Nós temos aqui 3 oratórios, 3 capelinhas com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, personalizada, feita pela artesã Madalena, lá da cidade de Pinhais, no Paraná. Ela enviou com muito carinho para o Padre Jorge. Nós estamos sorteando esses 3 oratórios para você participar do nosso sorteio amanhã. É muito fácil, você vai ligar aqui no horário comercial, no 2111 7000, deixar o seu nome, o seu telefone de contato e tem que dizer: quero participar do sorteio das capelinhas no programa O Santo Rosário. Amanhã, no término do nosso terço, nós estaremos então fazendo o sorteio. 3 pessoas serão contemplados ou contempladas, né? E nós queremos nesse momento desse último mistério da luz colocar mais alguns dos nossos irmãos que rezam conosco, que rezam pelos seus. Nós temos aqui a Maria Ferreira, ela reza pela comunidade, pela nossa paróquia São Pedro e São Paulo, no qual eu fui empossado no dia 19 passado e já fizemos algumas reuniões, Ontem foi a primeira reunião para apresentar um pouco dos nossos trabalhos, Muito obrigado pela participação. João Ferreira também agradece pelas graças alcançadas, a Lucimar, oração pela saúde da mãe dela, a Nena Rocha, olá Padre Jorge, peço oração por um Brasil melhor, que Deus nos abençoe. Damiana Ribeiro, pela minha família, a Andressa Formé também pede bênçãos para a sua família, a Gisele Lopes, lá da nossa capela Sagrada Família de Batovi, ela reza pela saúde do Pedro Peralta e também pela sua família. Um abraço à Dona Francisca. Aline Tóquio Borges pede pelas famílias, pelo trabalho. Ruth Bonaldo, olá Padre Jorge, bom dia, peço pela saúde de Graziela Rossi Cansoni. A Vanessa Araújo também reza pela sua família e também pelos irmãos. Isabel Cristina agradece por mais um dia levantar com saúde, e também pelo trabalho. Ângela Titarelli, olá Padre, peço a bênção para todos da minha família. Rezemos juntos, Ângela? Marli Isler, oração por todos os doentes. A Neuza também, louvando Maria, nossa mãezinha do céu, que Deus te proteja, amém. Também tem aqui a Maria Madalena Marchiori, está aqui dando seu amém. E a Maria Luísa Pedreiro, pela cura e libertação de todos da família. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Estamos chegando ao final de uma reza de mais um Santo Terço, logo mais nós iremos fazer aí a nossa consagração a Deus através da oração da Salve Rainha. Quero agradecer a você que mandou a sua intenção, que rezou conosco, dizer também que aquelas intenções que não deu para ser lidas nesse terço, amanhã elas serão lidas, e você pode continuar durante todo esse dia, no horário comercial, ligar aqui na TV Claré, deixando o seu nome, seu telefone para o sorteio dos nossos oratórios com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nos consagremos a Deus através de Maria. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para você que rezou, que acompanhou a nós, para você também que vai rezar a nossa reprise, desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, tua família, os teus relacionamentos. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.